todos os anos tem um órgão, sei lá que eu posso chamar assim, mas chama World Council Gold Council, né? Que é, eles publicam um relatório sobre o mercado de ouro, né? Todos os anos, fazem isso há muitos anos já. E aí, na edição desse ano especificamente, eles pegaram esse aspecto do... O Bitcoin, sim, se tornou um concorrente do ouro, né? Eles mesmos citaram isso. Então, acho que a sua pergunta, ela foi invertida, né? Mas vamos lidar com algumas questões interessantes aqui. As propriedades, né, do Bitcoin e do ouro são muito similares, né? Em vários aspectos tem a diferença. Supply inflexível, né? Um é nativo digital, o outro não é nativo digital. Mas tem várias propriedades que são compartilhadas. Tipo, ninguém é dono do ouro. Nenhum governo pode controlar o ouro. É uma coisa que funciona para todo mundo. É uma reserva de valor, né? Então, existem várias propriedades compartilhadas que fazem com que eles funcionem bem como uma reserva de valor. A capitalização do Bitcoin é muito menor do que a capitalização do ouro. A capitalização do ouro tá em 16. Talvez tá chegando em 17 trilhões, que ontem o ouro bateu o time high. Inclusive. 17 que trilhões? 17 trilhões. 17 trilhões. É o que o ouro vale hoje, se juntar todos os ouros do mundo. Exatamente. Então, assim, o Bitcoin precisa subir muito, mas muito, pra chegar lá, certo. Né? E tem algumas coisas muito curiosas, assim, que o ouro, ele não faz parte das teses de investimento tradicional, né? A carteira, ações, títulos, né? 60%, não faz parte. Ouro não faz parte. Fundos de pensão, não tem ouro. O ouro, por mais maluco que seja, é um ativo que não faz muita parte dos portfólios, a não ser dos governos, né? Então, nos últimos anos, principalmente Rússia, China, essa galera, a galera que se estranha com os Estados Unidos, estão comprando muito ouro, né? Então, para um grupo de países, principalmente, o ouro faz bastante sentido, né? Mas aí a pergunta do ouro tokenizado, né? Então, nós temos o ouro, que já é uma reserva de valor consolidada, a maior do mundo. O Bitcoin chegando para disputar, né, esse mercado com ouro. Só que o que acontece? A negociação tradicional do ouro, ela é horrível. Ela é horrível. Tem um ágio muito grande. Se você quiser comprar ouro, vai estar muito mais caro. Se você quiser vender o ouro, vai estar muito mais baixo. O valor, né? E aí, o ouro tokenizado, ele é muito melhor do que o mercado tradicional de ouro hoje. O ouro hoje, você compra o físico, né? Que tem ágio. Via home broker, que tem ágio. Ou VTF, que aí tem taxa de custódia, etc. Não é tão líquido assim. O ouro tokenizado hoje, nós temos dois, né? Pax Gold e Shout, que é o da Tether. Né? Basicamente, que uma das maiores compradoras de títulos do governo do mundo. De certa forma, eles são centralizados, esses tokens? Completamente. Tipo, esse ouro está custodiado em um cofre que é da Tether. Então, essa é uma questão muito interessante, que é, na sua propriedade, na sua versão digital, o dinheiro fiduciário e o ouro não são autocustodiáveis. Porque, por exemplo, se eu tenho dinheiro no meu colchão, eu tô custodiando dinheiro, consigo fazer transações anônimas, etc, né? Mas se eu quiser fazer uma compra online com dinheiro fiduciário, ele sempre é não custodial, porque eu tenho um banco. É impossível usar dinheiro fiduciário online com custódia. Com ouro também. É impossível eu ter um ouro digital sem ser autocustodiável. O Bitcoin é o único que tem essa propriedade, por exemplo. Então, Então, vamos lá. Ouro tokenizado. Apesar de você estar pegando um ativo totalmente reconhecido, com stock to flow, você explicou, bom também, que faz dele uma reserva de valor. Apesar de você pegar isso e jogar como um ativo digital, jogar na internet, pelo que eu entendi, não fica no mesmo patamar do Bitcoin. Ele perde uma propriedade. Que é muito importante. Mas que muitas pessoas do Bitcoin também não reivindicam, né? Que deixam na exchange. Mas da centralização ou autocustódia, né? São aspectos diferentes, né? Eu acho que é o ponto do trade-off, assim. Tem pessoas que usam Bitcoin de forma centralizada, né? E que não se importam tanto com a autocustódia como a gente. E só quer olhar, por exemplo, a propriedade da reserva de valor. Sei lá. Ou da valorização, quer ganhar... Exatamente, né? E aí, o aspecto é esse, assim. Cada dinheiro tem propriedades específicas que vai fazer com que ele seja melhor ou pior em determinadas coisas. Mas é muito interessante essa questão, para mim especificamente, né? Da questão da privacidade e da autocustódia. Porque poucas pessoas percebem, mas até, sei lá, os anos 2000, todo o dinheiro era basicamente autocustodiável e privado. Né? Foi só a partir dos anos 2000 que a gente começou a ter discussão sobre KYC, sobre privacidade. Antes era uma propriedade natural.
a privacidade das transações, né? Eu ia fazer uma troca com você, o mercadinho não sabia quem eu era, não queria saber, né? Então, houve essa mudança de paradigma muito grande, que agora parece que é natural, né? As discussões hoje, elas colocaram como se requerer privacidade numa troca econômica fosse um absurdo. Sendo que isso, na verdade, é a regra da história da humanidade. Então, é uma propriedade que é importante que a gente se atente, né? Também. Isso é... Com certeza. Às vezes a gente já nasce e começa a entender a vida num ambiente que já tá rolando um certo paradigma. Que é um paradigma que é recente, mas como a gente nasceu nele, parece que é a regra. Parece que foi aquilo a vida inteira, e isso não desperta em você nenhum sentimento ou uma curiosidade para saber se aquilo tá certo ou se tem algo melhor, né? Isso permite uma vigilância que nunca antes foi possível, nunca antes foi imaginada, né? E aí a gente parece maluco discutindo privacidade, discutindo várias coisas, né? Mas que, na verdade, elas eram naturais até pouco tempo atrás, né? Tem até um cypherpunk muito famoso também, o Phil Zisiman, né? Ele tem um artigo muito legal que chama Porque Eu Fiz o PGP, né? PGP é um tipo de criptografia. E aí ele fala, cara, há pouco tempo atrás, a privacidade, ela não era nem discutida. Porque se alguém quisesse ouvir suas conversas, a pessoa tinha estado do seu lado, você dava um murro na cara dela. Né? Não existia, tipo, não era nem necessário a gente discutir determinadas coisas. Porque não existia esse tipo de tecnologia. Não existia internet, e a internet veio, trouxe... Não existia vigilância, tipo... Trouxe soluções, mas trouxe problemas. Foram, por exemplo, problemas de vigilância, de invasão de privacidade, tudo. E trouxe esses problemas, e aí já tem o problema desse dinheiro nosso fraco, que o governo... A impressão que dá é que os governos, eles não estão nem aí para o seu esforço, né? Você estudou, você fez a faculdade, você está trabalhando, aí você recebeu o seu salário, e você quer que aquele dinheiro mantenha o seu valor com o tempo. Mas como os governos não estão nem aí para a parte fiscal ou para a parte de aumento da base monetária, que essa é a impressão do dinheiro, né? Você gerou um outro problema. E aí você acha que a invenção do Bitcoin foi uma reação contra esse sistema? Como é que era qual era o contexto assim, do momento que foi lançado a ideia do Bitcoin? Foi um white paper, né? Qual era o contexto daquele momento e assim, quem inventou o Bitcoin? Tá, legal. Felizmente, né, Satoshi deixou uma mensagem pra gente. Satoshi é uma pessoa, o criador, que nós não sabemos quem é, né? Tá. E esse é muito, muito doido, né? Essa é uma das questões que eu sempre fico pensando. Dizem que não existem segredos, né, no mundo mais. Mas até hoje ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, né? E acho que não vamos descobrir. E é muito lindo pensar que uma das maiores invenções da Terra é uma invenção de que a gente não tem a menor ideia se é um alienígena, se é um grupo, se é uma pessoa, se é uma criança, se é um idoso. Não sabemos nada. Nada. A galera tenta, né? Tem várias especulações sobre várias coisas, considerando o horário que ele postava no Bitcoin Talk, onde que ele deveria morar. Mas assim, ninguém sabe. Então, na prática, foi um usuário de um fórum que postou a ideia do Bitcoin no fórum e é isso. Era um fórum de matemática. E ninguém sabe quem é essa pessoa. Sim. Essa pessoa não voltou para reivindicar a invenção dela. Disse, tô ali trabalhando outras coisas, fica aí pra vocês. Basicamente. Olha só, que interessante. É muito linda. Não, é linda. E assim, o Bitcoin não existiria se não fosse isso, né? Então é uma pessoa... Eu, particularmente, acho que é uma pessoa, porque acho que se fosse duas, o segredo já teria vazado. Né? É a minha tese, assim, que se é um grupo... Muitas pessoas dizem, né, que é um grupo. Mas eu acho que num grupo não se mantém um segredo. Quem já teve sócio sabe a dificuldade que é ter um sócio, né? Então, conseguir manter o segredo, esse tipo de segredo, eu acho difícil. Talvez até morreu. Por isso que, inclusive, a gente não sabe mais nada, né? Sobre ele. Ou pode ser, assim, uma pessoa extremamente evoluída e altruísta que realmente... E que talvez tá aí contribuindo daí com o nome dele também, né? Existem várias possibilidades. Mas o aspecto é que tomara que não volte. Ela se beneficiou de alguma coisa das moedas com riqueza? Não. E essa é a parte boa, né? A gente sabe que não movimentou nada. Claro que pode ter carteiras que a gente não sabia que eram dele, né? Que eram do Satoshi Nakamoto.
Mas as carteiras que nós sabemos, que tem as grandes quantidades realmente, nunca foram movimentadas, né? Mas tem carteiras que sabem Uhum. que são dele. Sim, muitas que Com a gente muitos sabe. bitcoins. Com uma quantidade, não sei de cabeça, mas uma quantidade relevante. Então ele inventou um dinheiro que hoje vale... Um bitcoin hoje tá valendo quantos dólares? 64 hoje, que teve uma queda ontem. 64 mil dólares. Uhum. Tem carteiras que são dele. Tem centenas, milhares de bitcoins. Acho que dá... É um bilionário não bilionário não que praticante. não reivindicou nem a invenção, nem esse dinheiro. Provavelmente para que o Bitcoin desse certo, né? Uhum. Não é algo meio religioso isso, eu não acho meio... Parece algo com o dedinho... Mas você, como uma antropóloga, deve ficar um pouco cismada também, porque isso envolve muito a natureza humana, né? O que eu acho que provavelmente aconteceu é que ele continuou daí mexendo com outras carteiras e tem uma vida em que ele tem Bitcoin e exerce isso, né? Mas sabe que no final das contas, enfim, se ele tava lá e conseguiu acumular um pouco depois, por mais que seja longe do que as carteiras originais têm, deve ter se beneficiado bem, deve estar bem, vivendo bem, deve estar na praia agora, tomando sol. Acho que não, que ele não deve gostar muito, mas deve estar vivendo bem. Sei lá o que significa bem pra ele, mas deve estar bem. É um ser que... Acho que a gente nunca vai descobrir quem é, E tem uma curiosidade muito doida, assim, né? A primeira pessoa que interagiu e que recebeu os primeiros bitcoins, a primeira pessoa que minerou sem ser ele é o Ralph Finney, né? Que é um cypherpunk que morreu. E doou grande parte dos bitcoins minerados nas primeiras transações pra uma coisa chamada criogenia, né? Que é basicamente congelamento do corpo pra tentar ressuscitar depois. E aí nós temos pelo menos o Ralph Finney congelado. Tá congelado? Tá congelado, e se a criogenia evoluir, talvez a gente volte com o Ralph Finney algum dia. Que foi o primeiro cara a discutir todas as questões E com se ele for o Satoshi Nakamoto, ele vai voltar... Provavelmente o pessoa mais rica do mundo. Aí, sei lá o que aconteceria, mas nós temos essa possibilidade futurista aí de Ralph Finney Ainda tem isso, hein? voltar. How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon.